Olá pessoal, boa noite. Sou Maria Vidal, sou professora de Biologia Celular e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre tecido epitelial, tá certo? Essa nossa videoaula vai ser inteira sobre o tecido epitelial. Nós vamos iniciar a aula de hoje e para ficar mais fácil para vocês, nesse primeiro momento, eu vou apenas caracterizar o tecido epitelial e na sequência a gente fala um pouco sobre tecido epitelial de revestimento. Como vocês sabem, na histologia nós temos 4 tipos de tecidos humanos, porém, nesta videoaula nós vamos apenas ver o tecido epitelial. Nas aulas subsequentes, nós vamos abordar os outros tipos de tecido, certo? Vejam só, o tecido epitelial, ele é um tecido que ele é dividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Mas como eu falei para vocês inicialmente, a gente vai apenas abordar agora a caracterização deste tecido e vamos falar um pouco sobre o tecido epitelial de revestimento, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem também, tá bom? Depois a gente aborda os outros tipos de tecido, tecido cartilaginoso, o tecido conjuntivo, que tem dentro da sua composição o cartilaginoso, o sanguíneo. A gente pode ver nas próximas aulas o tecido muscular, o tecido nervoso, enfim. Vejam só, como eu falei para vocês inicialmente, o tecido epitelial, ele é um tecido que está dividido em tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular, certo? E onde é que eu posso encontrar esse tecido? Eu posso encontrar esse tecido na parte externa do corpo e na superfície interna e externa de alguns órgãos. Por exemplo, pulmão, bexiga, intestino, esôfago. São órgãos que são recobertos por tecido epitelial, seja na sua superfície interna ou externa do corpo, tá certo? E aí, como eu falei para vocês sobre caracterização, nesse primeiro momento a gente pode começar a caracterizá-lo, tá certo? E para falar de característica, a primeira caracterização que eu gostaria de falar do tecido epitelial é a função, certo? Então, a primeira função que eu vou abordar para vocês, é a função de revestimento deste tecido. Lembrem-se, sempre quem reveste, protege. Então pense comigo, nossa epiderme, por exemplo, protege nosso corpo de danos mecânicos, né? Ou seja, de choques, de impactos, de pancadas, algo que venha danificar o nosso corpo, e também nos serve de barreira mecânica contra micro-organismos. Então essa é a função da epiderme. Então a epiderme, ela está revestindo o corpo e ela tem essas funções. Por isso que a gente diz que o tecido epitelial, ele também tem função de revestimento. Segunda função, o tecido epitelial, ele tem função secretora também, certo? Então, a gente vai ver melhor essa parte de secreção nas próximas aulas.
porque nós vamos falar sobre o tecido glandular, epitelial glandular. Mas hoje eu queria apenas fazer uma diferenciação para vocês a respeito dessa segunda função do tecido epitelial. Vejam só, secreção é diferente de excreção. Quando a gente fala de excreção, a gente está falando de eliminação de produtos indesejados que são oriundos do nosso metabolismo. Agora, quando a gente fala de secreção, nós estamos falando de algo que vai ter utilidade dentro do nosso organismo. E eu poderia citar exemplo para vocês como a lágrima, como a saliva, como o leite materno. Então, secreção, tudo que vai ser utilizado pelo nosso organismo de alguma maneira. E a excreção é aquilo que vai ser eliminado, pois não vai ter nenhuma utilidade dentro do nosso corpo. A terceira função, que eu considero bastante importante, porém é uma função que ela fica bem restrita ao nosso intestino, é a absorção. A absorção, é um processo que é mais restrito ao intestino e é um processo também que ocorre através da nossa alimentação, ou seja, o nosso intestino ele absorve nutrientes através, lógico, nutrientes oriundos da nossa alimentação. E essa absorção ocorre graças ao nosso tecido epitelial, que está ali revestindo, como eu falei para vocês inicialmente, ele reveste órgãos, inclusive do nosso sistema digestório, órgãos tanto na superfície interna como na superfície externa. Então, mas como eu já falei para vocês agora no início, que essa função de absorção ela fica restrita ao intestino. Então, esse papel também é desempenhado pelo tecido epitelial. Quarta e última função que eu gostaria de falar para vocês do tecido epitelial para a gente concluir a caracterização dessa primeira parte de caracterização desse tecido. A quarta e última função é a percepção de sensação, ou percepção sensorial. Na verdade, pessoal, é uma função do tecido nervoso. Mas alguns neurônios modificados, eles conseguem te dar funções sensoriais. Mas sempre eles vão estar associados ao tecido epitelial, tá? Então, esses neurônios, eles vão estar sempre associados à camada de revestimento. Então, vamos supor, a gente tem na derme, logo abaixo da nossa epiderme, um monte de ramificações. E aí, essas ramificações, elas que vão nos dar a sensação de dor, de calor, de frio, certo? É através dessas ramificações que a gente consegue sentir essas sensações. Mas antes de prosseguir a falar sobre o tecido epitelial, eu gostaria de falar para vocês também, só a título de informação, de onde surge, qual a origem do tecido epitelial. E eu gostaria também de chamar a atenção de vocês, para que vocês fiquem atentos, porque dos 4 tecidos que nós vamos estudar, certo? Ainda mais adiante, o tecido epitelial que nós estamos vendo hoje, ele é o único. Eu disse o único tecido que tem origem nos 3 folhetos embrionários, certo? Então, se cair, por exemplo, na prova, qual folheto embrionário que dá origem ao tecido epitelial? A resposta correta seria os 3. Tanto ectoderma, endoderma e o mesoderma. Vejam só, vamos para o exemplo. A ectoderme dá origem à nossa epiderme. Então, aí nós temos a primeira origem do tecido epitelial. A endoderme
dá origem a alguns revestimentos internos, como esôfago, estômago, intestino. Já no folheto embrionário do mesoderme, nós temos a origem de dois tipos de revestimento bastante importantes para o nosso corpo. É lá no mesoderme que nós temos a origem do revestimento do pulmão, a pleura, e também de revestimento do coração, o pericárdio, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. O folheto embrionário que dá origem ao tecido epitelial, essa origem fica nos 3 folhetos embrionários, tá certo? Gente, outra coisa que eu quero abordar para vocês nesta aula. É uma questão que cai bastante e que é bastante cobrada em provas, né? São as características deste tecido, tá bom? Então, nós vamos aprender e falar de uma forma bem sucinta das características deste tecido. O tecido epitelial, ele tem por primeira característica células justapostas, ou seja, bem juntinhas, umas sobre as outras, bem grudadinhas, sem espaço entre uma e outra. Ou seja, o tecido epitelial tem por característica pouco espaço entre as células. Possui pouca substância intersticial, ou seja, substância intercelular. Se tem pouco espaço entre as células, automaticamente tem pouca substância entre elas. Então, essa substância intercelular se torna pouca, porque ela tem pouco espaço entre essas células, certo? Outra coisa, como o tecido epitelial, ele tem uma das funções principais, o revestimento e proteger, a terceira característica que eu citaria para vocês era a adesão, certo? Como essas células elas têm a função de revestir, como eu estou falando para vocês, elas têm a obrigação de estarem bem grudadas umas nas outras, para conferir essa característica de resistência, de revestimento e de proteção, tá? Outra característica que eu diria que também é bastante importante para que a gente saiba é que o tecido epitelial ele é avascular. O que seria avascular? É um tecido que tem ausência de vaso sanguíneo. Ou seja, o tecido epitelial ele não tem vaso sanguíneo. E eu digo mais, o tecido epitelial ele também é aneural, certo? Então, vejam só, a gente não sente dor na parte mais superficial da nossa pele. Por exemplo, se eu pegasse uma lixa de pé e começasse a lixar meu pé em uma parte grossa, eu ia começar a remover células que estão ali. Porém, quando essas células começassem a sair, começassem a ser removidas, eu não iria sentir dor. E eu também não iria ter um sangramento. Por que que isso acontece? E como é que eu posso justificar isso? Porque o tecido, justamente, como eu falei para vocês, o tecido epitelial ele é avascular e não tem nervos. Ou seja, a gente nem vai conseguir sentir dor, não vai ter sensações e nem vai ocorrer sangramento, tá certo? E também, por último, eu também falaria para vocês outra característica do tecido epitelial é que o tecido epitelial ele tem uma excelente capacidade de renovação celular, tá, pessoal? Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula. E agora nós vamos falar sobre um pouco sobre classificação do tecido epitelial de acordo com o formato das células e o número de camadas que esse tecido possui, tá certo? Então vejam só. Então vamos lá, continuando aqui, pessoal, para que vocês possam observar direitinho. E como eu falei para vocês, a gente vai classificar esse tecido de acordo com o formato das células e a quantidade de camadas,
como vocês sabem ou já ouviram falar, tudo em biologia a gente divide, categoriza, ou seja, a gente cria critérios para classificar as coisas, certo? E no tecido epitelial não vai ser diferente. Então, de acordo com os tipos de células, nós temos células pavimentosas, que são células bem achatadinhas, tá certo? Nós temos células cúbicas, que são células que têm um formato mais cúbico, tá? E nós temos células prismáticas, que são células que têm formas de colunas, forma mais alongada. Então, nós temos esses três tipos celulares no tecido epitelial. Ou seja, a gente já começou a dividi-lo de acordo com o formato das células. Células pavimentosas, são células bem achatadas, células cúbicas e células prismáticas. Nós temos aí também a classificação do tecido epitelial de acordo com o número de camadas dessas células. Então, a primeira classificação é o tecido epitelial simples. Óbvio, como eu estou falando de simples, fica muito óbvio saber que esse tecido ele tem apenas uma camada de células. Como vocês podem observar aqui nesta primeira imagem, a gente tem apenas uma camada de células prismáticas, tá? Na segunda ilustração, a gente está falando sobre tecido epitelial estratificado. O tecido epitelial estratificado, ele é aquele tecido que tem várias camadas de células, certo? E aí ele é formado por várias camadas de células, ele é chamado de tecido epitelial estratificado ou pluriestratificado. Como vocês podem ver, eu tenho uma, duas, três, na imagem seguinte eu tenho duas camadas de células. Então, acima de uma camada já tem um tecido epitelial estratificado. E por último, eu tenho o tecido epitelial pseudoestratificado. Como vocês sabem, pseudo quer dizer falso. Então, eu estou falando que eu tenho um tecido falso estratificado. Porque o que é que acontece nesse tecido? Esse tecido pseudoestratificado, eu tenho apenas uma camada celular, porém, se eu observar, eu tenho núcleos em posições diferentes e alturas diferentes. Então, esses núcleos me conferem uma versão que eu tenho mais de uma camada de célula, porém, eu vou ter apenas uma. O que vai me diferenciar é a posição e a altura dos núcleos. Então, esse tecido ele não é estratificado, ele é um falso estratificado, porque ele não tem várias camadas, ele tem apenas uma camada celular. Como vocês podem observar aqui nesta ilustração. Então, aqui eu tenho os tecidos epiteliais, o tecido epitelial de revestimento, e aí eu posso falar para vocês aqui, nessa primeira imagem do lado esquerdo, vocês podem observar o pseudoestratificado. Vocês podem ver que as células, a gente possui apenas uma camadinha de células, aqui pessoal, ó. Porém, os núcleos estão em posições diferentes e alturas diferentes. Se vocês observarem esse segundo aqui, você vê que as células elas são achatadinhas. A gente está falando aí de células pavimentosas, mas o que a gente está vendo é o número de camadas dessas células. A gente tem apenas uma camada. E se vocês observarem aqui, nessa coluna do lado direito, a gente tem um tecido estratificado, porque como vocês podem ver nesse corte, tem várias camadinhas de células, tá certo? E outra coisa também, se vocês observarem aqui, pessoal, nós temos o tecido estratificado de transição. Esse tecido estratificado de transição, ele fica restrito lá na nossa bexiga urinária. Se vocês puderem, depois de uma estudada sobre esse tecido de transição, porque pelo tempo a nossa aula vai se encerrar agora, e nas próximas videoaulas eu vou falar um pouco sobre esse tecido de transição e também sobre o tecido epitelial glandular,
tá certo? Esse vídeo eu vou postar na plataforma e assim também eu vou postar um exercício, tá? Estarei colocando lá um exercício, uma atividade referente a essa aula, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem todos com Deus.